bem-vindos à primeira edição das Conversas nos Moinhos, este talk show em que vamos entrevistar uma série de personalidades aqui em Castro Laboreiro, nos fantásticos Moinhos de Poço Verde. Hoje temos connosco o Rui Bragança, o nosso campeoníssimo português do Taekwondo. Rui, bom dia. Bom dia. Bem-vindo a Castro Laboreiro, bem-vindo aos Moinhos do Poço Verde. Eu começava exatamente por aí, foste bem acolhido, correu bem a viagem, gostaste do sítio. Conta-me, muito mal. Não. Conta-me a experiência. Uma sensação de paz incrível. Sair de todo aquele ambiente de cidade, de treinos e tudo mais e depois chegar aqui é mesmo uma sensação de paz. E ainda por cima, estando agora em Espanha, em Madrid, depois voltava a Portugal e toda esta gastronomia, toda esta parte... É isso que eu te ia perguntar. Comparado com Madrid, é muito diferente. É muito diferente e toda a gastronomia e tudo aquilo que nós fomos tendo as experiências por cá foi muito bom mesmo. Nós trazemos os nossos convidados a Castro Laboreiro exatamente para eles terem esta possibilidade de desligar durante um bocado, uns dias, para depois termos esta conversa. Desligaste? Sim, sem dúvida alguma. Há sítios que nem sequer há rede de telemóvel e isso, parecendo que não, ajuda, porque mesmo que eu quisesse, nem sequer podia tratar de coisas e ajuda mesmo a simplesmente... Isso deixou tempo para tu veres Pegadas do Lobos e uma série de outras coisas, correto? Verdade. Devo Queres passear um bocado. Consegui ver quase 4 estações. Consegui ver sol, chuva, neve. Consegui ouvir passarinhos a cantar, por isso tive muita sorte com o tempo que apanhei e as experiências que fomos tendo foi tudo muito bem organizado. Tanto a Sónia como o António trataram-nos quase como se fôssemos amigos de longa data. Okay. E faz-nos sentir como se estivéssemos em casa mesmo. E como é que tu encaixas os enchidos de Castro Laboreiro no teu treino e em tudo o resto? Paraste também... O nutricionista não tem de saber dessa parte. Ok, pronto, então vamos deixar essa parte lá. Não. Ele, claro que ele vai saber e depois vou ter de ajustar as coisas, mas, assim, muito bom mesmo. Tudo caseiro, especial. É um sítio especial e o facto de estarmos aqui num ambiente completamente informal, pelo menos para mim, as coisas correm muito melhor assim. Fantástico. Ora, então, para quem está lá em casa e quem acredito que haja pessoas que te conhecem muito bem, acredito também que haja pessoas que estão a descobrir-te. Quem é o Rui Bragança? Um rapaz de Guimarães que gosta muito de fazer taekwondo, pelo meio tirou o curso de medicina, anda sempre com um sorriso na cara e é capaz de resumir. Quando dizes taekwondo, queres explicar em 2 segundos o que é que estamos a falar? Taekwondo é uma arte marcial que nasceu na Coreia, mas depois disso foi evoluindo e agora é um desporto olímpico também. Okay. E eu enverdei mais pela parte do desporto olímpico, ou quase só pela parte do desporto olímpico, e este é um desporto que, apesar de quem vê de fora parecer só batatada, pontapés aleatórios, é um desporto que é muito baseado na tática. É o tocar e o não ser tocado. Nós temos coletes eletrónicos, temos protetores de pés eletrónicos, temos capacetes eletrónicos. Ou seja, se eu tocar no capacete ou se eu tocar no colete, com força suficiente, é ponto. E então vamos ver quem é que consegue marcar mais pontos ou sofrer menos pontos. Portanto, tu que dizes eu sou praticante de Taekwondo, no fim o que tu estás a querer dizer é sou campeão de Taekwondo. Algumas coisas já fui campeão, Queres ainda falta ser campeão. Porque parecendo que não, com 26 anos, já tens uma série de coisas no palmarés. Eu fui, assim, mas cronologicamente fui campeão nacional em 2007 de Júniores, que depois me permitiu ir ao Campeonato da Europa de Júniores e aí fui medalha de bronze. E foi isso que mais ou menos explotou toda esta coisa. Foi tipo um acordar e dizer, opá, se calhar até tenho jeito. Para mim, eu já sabia que gostava e queria seguir isto, mas, por exemplo, aos meus pais ajudou muito eles perceberem que eu gostava e até tinha algum jeito disto e que me podiam apoiar nesta carreira. E essa carreira chegou até onde? Em 2011 fui vice-campeão do mundo, em 2014 fui campeão da Europa. Deixa eu ver se eu percebi, vice-campeão do mundo? Do mundo, sim. Ok. Foi assim uma coisa out of the blue, tipo, na altura as coisas estavam a correr muito bem, mas nunca imaginei chegar a um campeonato do mundo, o meu primeiro campeonato do mundo, 19 anos, e uma medalha de prata. Eu só me apercebi daquilo que tinha feito um bocadinho mais tarde, depois de olhar para trás e ver, ok, aquilo era mesmo um campeonato do mundo. Ok, não sou era... o segundo melhor do mundo, ou pelo menos neste contexto, ok. Mas depois a Europa? Depois, em 2014 fui campeão da Europa, em 2015 fui campeão dos Jogos Europeus, pelo meio disso cheguei a estar a liderar o ranking mundial, 2016 fui campeão da Europa e estive presente nos Jogos Olímpicos. Portanto, só o melhor do mundo, uma série de vezes ou quase, e da Europa e os Jogos Olímpicos. Ok, pronto, acho que temos todos que assumir que é algo que é absolutamente fantástico. A pergunta é, como é que tudo isto começa? Foi sempre fácil? Queres-me contar um bocadinho desse caminho? Começou completamente aleatório, tanto no taekwondo como na medicina.
no taekwondo. Os meus pais foram para um ginásio perto de casa, levaram a minha irmã e eu na altura tinha trocado de escola, tinha deixado de fazer handball, estava a fazer BTT no desporto escolar, mas não tinha assim nenhum desporto. Eles disseram, não, se nós vamos todos para o ginásio também tens de vir. Musculação com 13 anos é um bocadinho cedo para uma criança fazer. Havia uma turma de kickbox que eu até, ok, vamos, mas já era muito avançada. Então sobrava o taekwondo, que eu nem sequer conhecia. E fomos às primeiras aulas, meus pais inscreveram-me para um mês e eu cheguei a casa da primeira aula e disse, não. E meus pais disseram, já tens um mês inteiro, por isso vais mais umas vezes, se depois ao final deste mês não gostares, paras. Deixa eu ver se eu percebi, tu és vice-campeão mundial e tens esse palmarés E a primeira aula não todo, e gostei. a primeira aula foi horrorosa, é isso? Basicamente sim. Porque eles estavam a ter aulas para exames, era uma coisa assim um bocadinho mais séria, estar a aprender as taiguks, Aprender as as? formas, taiguks. Ora, queres-nos elucidar? Uma taiguk é uma luta imaginária contra 4 pessoas ou mais. É uma sequência de movimentos que nós precisamos aprender, porque o taekwondo é uma arte marcial e depois para passar de cinto e para aprender todos os princípios do taekwondo, vai vendo várias ferramentas. E a taiguk são umas delas. Então para as crianças são uma coisa espetacular. Então nós temos uma criança que tem de decorar 12 movimentos, que tem de fazer com o timing correto, com a coordenação correta, vai aprendendo muita coisa. O taekwondo tem 5 princípios: cortesia, integridade, perseverança, autodomínio e espírito indomável. E as taiguks, de certa forma, vão representando todos estes princípios. Só que é assim, para uma criança de 13 anos chega a um treino que acha que vai andar a dar pontapés de raquete e na verdade está a fazer murros para o ar, não teve assim tanta piada quanto isso. Mas depois passou a altura do exame e começou a parte divertida. Começaram os jogos de combate, começou o bater nas raquetes, começou toda a parte física e mental que fez com que eu me rendesse. E esses princípios são, no fundo, princípios que tu acabaste a incorporar na tua vida? Sim. Ok. Acho que qualquer praticante de artes marciais acaba por se começar a reger pelos princípios da arte marcial, porque realmente são uma base incrível para qualquer coisa. Então significa que tu usas todos estes princípios na tua vida? Sim. De uma forma ou de outra fui adotando outros princípios, peguei nesses e depois fui modificando um bocadinho. Consideras-te uma pessoa disciplinada? Não, mas sim. Não sou, mas tenho de ser. Porque eu adoro taekwondo. E se eu quero chegar longe no taekwondo, então eu basicamente tenho que ser disciplinado. Se eu quero fazer 58 kg, se eu quero estar nos Jogos Olímpicos em 58 kg, eu tenho que dar os 58 kg. Então, para dar os 58 kg, Há um conjunto de coisas que tens há um de fazer. conjunto de coisas que eu tenho que fazer. Eu voltando um bocadinho atrás, estávamos a falar dos princípios, aquela tua primeira aula, aquela primeira fase, depois dos exames, a coisa começou a fazer mais sentido. E depois, como é que surge a competição? Naturalmente. O meu treinador era muito virado para a competição, até mais do que para a parte da arte marcial. E o jogo é uma coisa incrível. São 6 minutos em que o mundo desaparece, em que sou eu, o meu adversário, consigo ouvir o meu treinador, mas nas bancadas podem estar a fazer o maior barulho e eu não ouço nada. E essa emoção, essa adrenalina, essa sensação faz com que tudo valha a pena. E então a competição surgiu de uma forma completamente natural e esses desafios que é preciso ultrapassar deram-me um alento para começar. Se no início eu treinava 2 vezes por semana, 1 hora, cada vez, depois passaram a ser 3 vezes por semana, depois passaram a ser o treino das crianças e dos adultos, depois passaram a ser ir a Braga treinar aos sábados, depois estamos na fase em que estamos a treinar todos os dias, 2 vezes por dia, às vezes 3, e a cuidar da alimentação e a cuidar de sono. E pronto. Só isso tudo? Só isso tudo, sim. E quando é que o Rui Bragança percebeu que, espera lá, eu tenho mesmo jeito para isto? O Campeonato da Europa de Júniores foi tipo, ok, tipo, Campeonato da Europa de Júniores, medalha de bronze da Europa, ser o 3º melhor da Europa, ok, se calhar até dá uns toques nisto. Ok. Se calhar até dá uns toques nisto, se calhar até me posso aplicar nisto, mas os meus pais, claro, também tinham umas ideias diferentes e eles também têm mais idade e sabem que o taekwondo não ia ser a minha vida. Disseram, ok, nós damos todo o tempo do mundo que tu quiseres para o taekwondo, mas não podes decorar os estudos, porque o taekwondo é espetacular agora, mas isso tens uma lesão. E quando tu acabares a carreira de taekwondo, o que é que vai acontecer a seguir? Certo. Então, pronto. Portanto, tu, digamos assim, foste, vamos usar a expressão empurrado, no sentido positivo da expressão, para, além do taekwondo, teres uma carreira académica ou aprenderes algo... Ter um plano B. Não precisava de ser uma carreira académica. Os meus pais nunca me exigiram 20, mas eles sabiam que eu tinha boas capacidades para ter boas notas. Então, assim, ok, podes treinar à vontade, nós não te pedimos 20, mas também não vais ter tudo 10, ou não vais ter negativas.
E então eu aí disse, ok, eu já sei que tenho que fazer os meus pais felizes. Para eu poder fazer aquilo que eu quero, eu também tenho que fazer os meus pais felizes, porque eles estão a preocupar-se comigo, não me estão a obrigar, não me estão a impingir nada de mal. E então, ok, taekwondo, não gosto de estudar, o que é que eu vou fazer? Vou estar mais nas aulas. E então, aqueles princípios que eu há bocado dizia que comecei a adotar, aprendi rapidamente a parte das prioridades. Para mim era o taekwondo, para os meus pais eram os estudos, então vamos combinar as coisas. Eu continuo o taekwondo, consigo pôr a vossa, que é aplicar-me um bocadinho mais nas aulas. Eu, felizmente, tenho uma boa capacidade de conseguir estar atento a duas coisas. E então, falei com os professores, passei para a primeira fila da sala de aula. Que é Então, aquilo que qualquer adolescente quer. não queria, mas lá está. Essa é Eu uma tinha de o constante- fazer. Isso é uma constante na conversa que fomos tendo durante o fim de semana, enquanto passeávamos por aí, havia esta... Eu fiquei sempre com esta percepção de que, para ti, depois de definido para onde é que tu vais, aquilo que tu tens que fazer para lá chegar é só uma ferramenta. Portanto, se tiveres que fazer coisas que não gostas para chegar exatamente onde queres, isso para ti é pacífico. Sim, tem de ser. Okay. Aquilo que eu defendo que tem de ser, que tu defendes que eu quero fazer ou eu escolhi fazer, a minha escolha foi antes. Eu já escolhi a minha prioridade, já escolhi aquilo que eu quero fazer. Então, a partir daí, são coisas que eu tenho de fazer. Então a lógica é essa, deixa eu ver se eu percebi, tu querias taekwondo, Por isso eu tinha de fazer outras coisas. Tinhas que Ou fazer tinha outras de coisas. abdicar de outras coisas. Certo. Tinha de abdicar de sair à noite com os meus amigos, ou tinha de abdicar de grandes jantaradas ou grandes almoçaradas. E são coisas que eu tenho de fazer porque eu já escolhi antes. Ok. Então, E qual foi o primeiro momento como ora, júnior há um bocado, agora como sénior? Não? Há uma designação sénior. específica? Sim. Como sénior? De júnior para sénior. Sim. Há um momento particular em que tu dás um salto? Há vários momentos. Por exemplo, a primeira vez que tive uma medalha num campeonato do circuito europeu, do circuito mundial, foi assim uma coisa espetacular. Quando consegui ganhar ao Pedro Pova, Pedro Pova foi o primeiro atleta português a ir aos Jogos Olímpicos. Okay. Nós treinávamos todos os dias juntos, basicamente ele foi o primeiro ídolo de taekwondo português, ou o primeiro super atleta de taekwondo português foi ele. E a primeira vez que lhe ganhei, nós já tínhamos combatido, além de todos os treinos e tudo mais, já tínhamos sido combatido 4 vezes, eu perdi sempre, e em dezembro de 2010 eu ganhei, e esse foi um momento espetacular para mim, porque, ok, já estou num nível que eu consigo Ou seja, dar foi nos um toques. ponto de viragem. Foi porque o Pedro deve ter os steps mais rápidos que eu já vi na minha vida, era qualquer coisa de incrível, e consegui ganhar-lhe, nem que fosse só aquela vez, ok, já estamos no bom caminho. No fundo é como se fosse uma validação de que aquilo que tu tinhas sentido como júnior era mesmo verdade. Sim. E a partir daí, qual era o objetivo? Os objetivos naquela altura era o maior número de pontos, o maior número de combates, o maior número de experiências, para realmente ganhar essa bagagem, e aquilo que eu consegui no combate com o Pedro não ter sido um acaso, passar a ser uma coisa constante. Certo. Chegar a qualquer combate e dizer, eu tenho as armas para ganhar este combate. Então, na altura, ok, o máximo número de combates, não interessa como, não temos dinheiro, o taekwondo é um desporto assim, não muito reconhecido, e então, com um orçamento muito baixo, nós tínhamos de ir ao máximo número de competições. Então, só podemos ir a competições na Europa. Não vamos pagar 500 euros, 600 euros para ir. Ok. Então, voos é só companhias low cost. Há um voo direto a 100 euros, mas podemos ir por 2 escalas a 50? Nem há dúvidas. Nós temos de ir pelas 2 escalas. Passou a ser dormir em aeroportos, dormir em hostels, fazer viagens que podiam durar 2 horas, mas passaram a durar 12. Foi levar comida em tupperwares. Que uma série de coisas que nós tivemos de ir adaptando, ir aprendendo. Era escolher muito bem o hostel onde ficávamos, porque as competições têm sempre o hotel de organização, que custa 70 euros, 80 euros. Ok, mas há hostels a 15 euros, por qualquer cidade da Europa. O vosso mindset, deixa eu ver se eu percebi, até me faz lembrar a minha história do pé descalço. Vocês tinham X recursos e a lógica era, nós vamos ter que espremer ao máximo estes X recursos para ter a certeza que temos o máximo de pontos de participações possíveis. 10 euros aqui para a próxima prova, sem dúvida alguma. Okay. Na Suíça, por exemplo, cada refeição na Suíça é capaz de custar no mínimo 20 euros, que é uma coisa completamente impensável. Então, nós, não tendo esta possibilidade, juntamos os 4 e com 20 euros compramos uma máquina de ferver água. E passamos 4 dias a comer noodles, em que
ok, nesta refeição nós vamos comprar uma lata de salsichas para os 4, tipo, só para mudar aqui um bocadinho a coisa, e passamos 4 dias a comer noodles porque era a única forma de manter o orçamento. Deixa eu ver se eu percebi. Ao mesmo tempo que tu tiravas um curso de medicina, Sim. by the way. Sim. Ok. Entrei em Só 2009. isto? Só isso. Ok. Então, Suíça, noodles, qual foi assim a experiência mais louca que tu tiveste? Eu acho que é difícil dizer qual é que foi a mais louca, mas no Campeonato do Mundo, em que eu fui vice-campeão do mundo, nós estávamos na Coreia, numa altura em que ainda não havia Google Tradutor, em que ainda não havia internet por todo lado, em que 1 minuto a falar ao telemóvel lá eram 6 euros, qualquer coisa assim. Ok. Então, ligar a internet, Fora de questão. fora de questão. Então estamos domingo, todos os restaurantes minimamente aceitáveis estão fechados, então vamos comer uma tasquinha na Coreia. Ok. Obviamente que uma pessoa numa tasquinha, que trabalha numa tasquinha da Coreia não fala inglês. Então como é que nós vamos pedir comida na Coreia? Trouxemos a pessoa cá fora, porque nós tínhamos visto que havia um cartaz cá fora com noodles. Ok. Então apontamos e dissemos, é aquilo que nós queremos. E ele conseguiu perceber, só que agora é preciso pedir a carne. Ou seja, só tinhas ainda escolhido a parte do hidrato. E ele deu-nos o Faltava- menu, escrito em Em coreano. coreano, evidentemente. E então nós começamos a fazer sons de animais e tivemos que passar por vários animais até ele nos dizer que tinha porco. Ok. E então nós queremos porco. E não queremos nada picante. E agora como é que se explica a um não coreano? queres picante, ainda por cima na Coreia, não é? Então começamos com a linguagem gestual e lá conseguimos pedir massa com porco não picante. Não picante. E foi uma das histórias assim. É curioso muito porque o divertido. Taekwondo é coreano, mas isso não significa que tu aprendas o suficiente para te expressar. Sim, no eu país sei como este, dizer claro. 1, 2, 3, 4, obrigado, olá, bom dia e E fechou. pronto. Ok, e há um momento em que esta vossa visão low cost muda? Há um momento de mudança? Sim, a partir do momento em que fui campeão da Europa em 2014, começamos a ter o apoio do Comitê Olímpico e aí as coisas mudaram. E aí o objetivo já não era ir ao máximo número de provas, era ir às provas e ganhar. Era ir e estar nas melhores condições. Se a partir daí, se houvesse um voo que era direto e custava mais 50 euros, ok, nós preferíamos isso, porque nós afinal já não íamos fazer 20 provas num ano. Nós aí já só íamos fazer 14 ou 15, ou até 10 só, se as coisas corressem todas bem. Então aí já interessava treinar bem, viajar bem, dormir bem, combater bem e ter bons resultados. Ok. Então aí as coisas começaram a mudar. E, por exemplo, quando eu me operei para os Jogos Olímpicos, aí as coisas mudaram completamente. Aí as coisas deixaram de ser combater 10 vezes num ano, eu em 6 meses combati 3 vezes. Passou a ser, no dia 17 de agosto, estar na minha melhor forma possível. Física, mental, fosse o que fosse, que aquele dia fosse o meu dia. E então passamos a só fazer 3 provas, a treinar, fazer treinos muito mais duros, mas também a descansar muito mais. Abrandei um bocado de medicina, porque precisava de mais tempo para o taekwondo. As prioridades que eu falava há bocado Mudaram, ajustaram. foram mudando muito Deixa eu ao ver se eu longo do tempo. percebi. Na fase low cost, onde é que vocês treinavam quando viajavam? Nós treinávamos, por exemplo, no corredor do hotel, porque assim No nós... corredor do hotel. E Sim. ninguém vos expulsou de nenhum hotel, nem... Não, porque nós estávamos a bater em coisas, então tipo, ninguém vinha propriamente expulsar-nos depois de ver que estávamos a bater e dizer ok, se calhar estes gajos até podem bater em nós. Não é bem assim. Não, nós pedíamos autorização, adaptávamos um bocadinho o nosso treino para também não fazer tanto barulho. Ok. Se algum hóspede quisesse passar, nós, claro, parávamos logo tudo e eles passavam. Treinávamos a horas em que normalmente sabíamos que as pessoas estavam fora, ou horas de almoço, ou, por exemplo, 2 da tarde, 3 da tarde, é horas que, ok, se estão num hostel, provavelmente foram explorar a cidade e ninguém nos vai chatear nada. Na fase ou melhor, na fase pré-olímpica, tudo isto muda. Tudo isto muda. Na fase pré-olímpica, ok, nós até, a maior parte do tempo até treinamos em casa. Quando vamos para uma competição, não. Nós perdemos o tempo de ir meia hora para ir para o sítio de treinos e ter lá o tatame, treinar tudo direitinho, para ter qualidade de treino. Certo, aí o resultado era mesmo mais importante do que a quantidade. Sim. Ok. E como é que é participar nos Jogos Olímpicos? Dizem que tem uma mística especial. Por um lado é uma competição igual a qualquer outra. As 16 pessoas que lá estavam, eu já tinha combatido com elas 1 milhão de vezes. Mas por outro lado, são os Jogos Olímpicos. Temos a aldeia olímpica em que quem está com o nosso lado é o Bolt ou é o Michael Phelps. Fora da aldeia olímpica estão os 30 repórteres ou 40 repórteres portugueses. Pela primeira vez a minha família foi ver-me combater. Os meus amigos voaram, atravessaram o Atlântico para me ir ver. Combater, claro. E é assim, no momento em que eu entrei no tatame, passou a ser mais um combate.
Passou... Só para enquadrar Está esta também ao câmera. ringue quando nós combatemos. Ok, certo. Mas quando se abriu aquela cortina e eu vi a Arena Carioca 3 cheia e depois vi a minha namorada e vi os meus amigos atrás e vi a minha família atrás e vi a comitiva portuguesa que naquele dia foi lá para me ver, é uma coisa que sobe dos pés à cabeça 10 vezes e... Essa era uma pergunta que eu tinha para te fazer, assim, de uma forma muito direta. Tu nunca chegarias onde chegaste sozinho? Há uma equipa por trás, as pessoas são importantes. Eu não Como é que sei, funciona? eu não tenho noção daquilo que eu fui dizendo até agora, mas eu acho que falei muitas vezes em nós. Apesar de ser um desporto individual, eu falo muitas vezes em nós, porque eu não conseguia chegar a lado nenhum sozinho. E o taekwondo é um desporto individual, mas para treinar eu preciso sempre de um parceiro de treino, eu preciso de um treinador. Eu precisei que os meus pais me apoiassem, eu precisei que os meus pais me dessem um voto de confiança e dissessem não, vai. Que quando as coisas estiveram mal, quando por exemplo passei 2013 sem ganhar absolutamente nada e ter os meus pais a trazer, não te preocupes, isto é só uma fase e tu vais continuar a treinar, isto vai correr bem. Quando chegamos a casa no final de um treino e as coisas nem correram tão bem e ter a minha namorada a dizer não te preocupes, isto vai correr bem. Eu pergunto isto porque uma das coisas que queremos fazer com estas conversas é exatamente inspirar as pessoas a também pedirem ajuda, também juntarem outras pessoas aos seus desafios, aos seus objetivos, aos seus processos. E é bom ouvir isto, é bom ouvir que por trás de um grande campeão existe sempre uma equipa. No fundo... A pessoa que nos juntou, por exemplo, a Paula. Ok, a pessoa que nos juntou a Paula, exatamente, que editou o meu livro comigo, e Pronto. que foi absolutamente fundamental no meu caso. Sem no a meu Paula caso não teria foi feito o livro. fundamental, também nos ajudou muito a tentar arranjar dinheiro para ir às competições, mas também toda a alegria que ela traz e todo o dinamismo que ela traz também nos foi ensinando muito, e ela foi uma das pessoas que realmente nós encontramos por acaso, mas que nos foi ajudando e que também fez parte deste percurso. Claro. Foi uma das pedras que nos ajudou a construir tudo aquilo que nós temos até agora, porque sozinho é muito difícil. Existe um ditado que diz que se quiseres ir depressa, vai sozinho. Se quiseres chegar longe... Vai acompanhado, vai Pronto. em grupo. Certo. E estas pessoas estão lá nos momentos em que tu és vice-campeão do mundo, mas também nos momentos em que passas um ano sem que há conseguir lesões, resultados. nos momentos em que corre tudo mal, nos momentos em que passamos um bocadinho de fome. Okay. Elas também estão lá e se calhar nos momentos em que nós ganhamos tudo delas, nós passávamos bem sem elas, se fôssemos a ver, nós já temos toda essa emoção, mas nos outros momentos em que nós estávamos mal sem elas, nós nunca tínhamos conseguido superar esses momentos. Então deixa eu ver se eu percebi o que tu me estás a dizer, é que as pessoas são importantes para nós atingirmos os nossos objetivos e para termos sucesso naquilo que estamos a fazer, mas são absolutamente cruciais nos momentos em que pelo caminho vamos tropeçando ou nas fases em que estamos mais frágeis ou mais débeis, é isso? Sim, mas no entanto são elas que dão também valor. Quando as coisas correm bem, o podermos partilhar com elas faz com que as coisas valham muito mais a pena. Ou seja, elas não são essenciais, mas ao mesmo tempo são completamente essenciais em todas as partes do processo, porque não são eles que estão lá comigo quando eu estou a dar cada pontapé, marcar cada ponto, mas ao mesmo tempo foram eles que ajudaram a construir cada momento que chegou até lá. Sim, isso lembra-me uma coisa que conversávamos há um bocado sobre os teus ídolos. Tu tens um ídolo num desporto que não tem nada a ver com o teu. Sim, o Ayrton Senna, apesar de ele dizer que não tinha ídolos e que se ele fosse mesmo meu ídolo eu não teria ídolos, portanto isto é um bocado uma contradição. Mas estamos a falar de alguém que, tendo atingido o patamar que atingiu e tendo nos deixado tão cedo da maneira como deixou, mas por trás de um campeão daquele calibre existia inevitavelmente uma equipa de mecânicos e de psicólogos. E no entanto eu só tinha 3 anos quando ele morreu. Certo. Mas o meu pai tem uma admiração enorme por ele e se calhar por isso é que eu também fui conhecendo muita parte da história e também fui lendo e fui vendo muitos vídeos e andei à procura também da história e é assim, aquilo que nós vemos do Ayrton Senna ele era uma pessoa quando estava dentro de um carro de Fórmula 1 e era outra pessoa quando estava fora. E quando ele estava lá dentro, as pessoas diziam que ele tinha um dom, que ele tinha uma coisa, mas a verdade é que ele trabalhava muito para ter esse dom. Eu li uma coisa, ou já não sei, tropecei nisso, quanto mais trabalho, mais sorte tenho. Ele parecia ter muita sorte. Ele parecia que conseguia descobrir por acaso onde é que estava a tração da pista. Mas há histórias dele que houve uma vez que ele teve um torcicolo que não podia ir ver os testes do carro. E muitos pilotos, faziam uma primeira volta no carro, a seguir deixavam para o piloto de testes. Ele não, ele estava lá sentado e estava a ver o que é que o piloto dizia, o que é que ele dizia do carro, o que é que ele dizia da pista, porque ele ia correr na mesma com o carro. Ele queria saber. Normalmente era ele que fazia aquilo, mas ele não ia confiar em mais ninguém para fazer aquilo. E então ele trabalhava mesmo muito. Ele ia treinar à 1 da tarde, quando estava mais calor, para simular
aquilo que acontecia dentro de um carro de Fórmula 1. O que eles têm lá dentro. Fazes isso com os teus adversários? Estudas os teus adversários? Mais ou menos. Eu, por um lado, Como é que é o teu processo? Por um lado, eu estudo-os, mas sem os estudar. Eu já combati com eles 1 milhão de vezes, eu já os vi nas competições, eu sei que este é mais esquerda, que aquele é mais direita, que este defende bem, que aquele ataca bem, mas também não os vou estudar completamente ao pormenor, porque eu penso demasiado. Ok. E às vezes para mim é difícil Mesmo desligar quando a estás cabeça. a combater? Quando estou a combater, não. Quando estou a combater, consigo ser muito frio e consigo ser muito objetivo, muito eficaz. Mas quando estou fora, se eu pensar demasiado naquilo que eles fazem, depois perco-me daquilo que eu devo fazer. Então eu estudo sem os estudar e a minha memória é boa o suficiente para saber minimamente o que é que faz cada um e inconscientemente vou guardando aquilo que eles fazem e consigo usar depois. Ok. Há um ritual diário, seja nos teus treinos, seja na tua vida comum, digamos assim, do dia-a-dia, que tu... Já fui tendo vários rituais, por exemplo, já houve alturas em que antes de cada competição eu ouvia esta música ou aquela música, ou, por exemplo, eu durmo sempre antes das competições. Antes de cada combate, não é antes das competições, antes de cada combate, eu em vez de aquecer, durmo. E muita gente acha isso muito estranho, mas Portanto, dormes na medida em que isso te ajuda a estar mais... ajuda-me a estar mais relaxado e ajuda-me a acalmar e quando chego lá dentro consigo, a nível mental, ativar-me de tal forma que depois o meu corpo consegue fazer aquilo que eu preciso sem antes ter feito. grande Fujo esforço. um bocadinho à regra, O que mas... significa que há uma componente mental muito forte naquilo que tu fazes. Sim. O taekwondo é acima de tudo um desporto tático. Não ganha o mais forte, não ganha o mais rápido, ganha basicamente o atleta mais tático, porque se eu for muito forte, mas se eu for muito lento, eu não vou conseguir chegar a nenhum. Mas se eu for muito forte e for muito bom a nível tático, eu consigo usar a minha força para anular outros. Ou se eu só for tático, eu vou conseguir pegar nas minhas características e adaptá-las a qualquer tipo de adversário. E é isso que eu mais gosto no taekwondo, é aquela adrenalina e o resolver esses problemas. E tu treinas naquele essa momento. parte mental? Sim, todos os treinos táticos que nós vamos tendo, acabamos por... Tens alguém que trabalha contigo especificamente? Faz sim, parte do teu também treino? estou a treinar. Também tenho agora apoio a nível psicológico, porque apesar de ser uma parte que está muito desvalorizada, cada vez mais se vê que um atleta pode estar muito bom fisicamente, mas se não tiver bom a nível psicológico... Sim, vimos As isso coisas- agora no Éder, por exemplo, na final do Campeonato da Europa, não é o que ele dizia. Por exemplo. Houve alguém que fez com que a minha cabeça funcionasse bem, porque senão eu não teria feito aquilo que fiz. Tu, no fundo, tens a mesma experiência. Sim, eu metade da experiência fui fazendo, fui aprendendo com os campeonatos e fui vendo que, ok, eu não me adianta treinar tanto se a minha cabeça não estiver calma e eu quando chegar lá dentro não vou fazer nada. Então eu fui arranjando processos, se calhar nem são os mais eficazes, mas para mim Funciona. funcionam. É isso que faz, por exemplo, com que tu tenhas bons resultados mesmo trabalhando só com meia perna, vamos dizer assim. Sabes o que é que eu estou a falar? Sim, sim. Da história que me contaste ontem? Sim, eu quando fui campeão da Europa pela primeira vez, eu passei 2 semanas de muletas. Eu tive uma lesão. Deixa-me só repetir para ter a certeza que a gente percebeu. Tu foste campeão da Europa, depois de 2 semanas de lesão a andar de moletas. Sim, em que eu nem sequer podia treinar taekwondo. Ok. O primeiro treino que fiz foi no dia antes para fazer a pesagem, em que passei o dia, eu e o meu treinador, não falámos sequer sobre a minha perna, era quase um assunto tabu, e nós fomos, ok, tipo, vamos aproveitar, ir para um campeonato da Europa em perfeitas condições já é difícil, sem uma perna mais difícil é, por isso vamos só desfrutar, estar no campeonato da Europa. E... Ou seja, houve uma forma física, uma forma mental, peço desculpa, de abordar esse campeonato pela lesão que sim, vinha porque atrás. assim, não íamos pôr pressão, não íamos pôr nenhum tipo de objetivo, não íamos dizer, ok, nós vamos para lá para ser campeões da Europa, porque por um lado isso era completamente irreal. Mas a verdade é que eu, ao estar tão relaxado, as coisas foram acontecendo. E o meu primeiro combate, ok, eu era cabeça de série, então consegui ver o meu primeiro adversário e delineamos a tática e até acabou por ser um combate fácil. No entanto, o segundo combate era contra um atleta que era muito físico e eu, a meio do terceiro round, achava simplesmente que ia cair porque eu não tinha força nas pernas. Eu sentia que os isquios iam falhar e ganhei esse combate por 1 ponto e estava nas medalhas. Tipo, foi assim uma coisa... Portanto, estou nas medalhas, apesar de estar a funcionar só com perna e meia, digamos E assim. foi tipo, ok, vou voltar a entrar para o projeto olímpico e foi tipo, aí sim, aí foi combater completamente sem pressão, foi desfrutar do combate e fiz um dos melhores combates da minha vida. Apesar de fisicamente estares debilitado. Que na verdade nem sequer estava porque a minha cabeça conseguiu relaxar tanto que a minha perna passou a estar tudo bem e... Ou seja, que porcentagem dessa vitória é que foi mental?
Pá, aí 110%. 110%. Ok, sim, porque certo. Ok. Não, porque assim, a nossa cabeça, nós podemos ter a perna completamente aberta. Se vier um leão atrás de nós, a nossa Quase na cabeça, mesma. Claro. os nossos nervos conseguem bloquear toda essa dor e nós conseguimos continuar a usar. E então, pronto, nós fomos descobrindo isso e que eu sou um atleta, acima de tudo, mental. E então, Isso também se reflete na maneira como tu geres o tempo. Há um bocado dizias-me, eu sou muito, a expressão acho que foi racional, na maneira como gero o tempo e como definem o que é que gasto o meu tempo. eu sou muito preguiçoso. Sou mesmo muito preguiçoso. Portanto, para E quem se eu tem um tiver curso muito de tempo... medicina, desculpa lá, agora vais ter que me ouvir, para quem tem um curso de medicina e é um atleta com palmarés deste género, o preguiçoso assenta-te que nem uma luva. Explica-me isto. Pronto, então eu sou muito preguiçoso. Mas eu tinha de treinar às 6h30 da manhã, eu tinha aulas às 9 da manhã, eu tinha depois de ir comer à 1, às 2 estava a voltar a ter aulas, às 5h30 estava a voltar a treinar. Então eu tinha de estudar em certas alturas, eu não tinha outra opção se não ter aquele horário. No entanto, se eu a um domingo disser, eu tenho de fazer aquilo, mas tenho tempo, eu vou adiar pelo menos 2 horas e o meu despertador toca e eu passo 20 minutos a adiá-lo, 2 horas a adiá-lo, dormir de 5 a 5 minutos. No entanto... Então é verdade, tu tens que fazer, mas no fundo funciona como uma escolha. Mas a escolha já veio antes. Desculpa picar-te um bocado, se eu aqui só puder estou a tentar escolher, perceber o processo. mas se eu puder escolher, eu sou preguiçoso. Todos os Então como é dias. que tu fazes? Qual Assim, é o primeiro passo disto tudo? eu tenho os meus objetivos, eu tenho de fazer as coisas e então o meu horário passa a ser aquele. Eu não tenho margem para mais 5 Ou minutos. seja, o teu horário surge já depois de tu definires exatamente o que é que queres. Sim, eu E por por querer isso é que aquilo estás eu tenho disponível. este horário. Ok. E por ter este horário eu já não posso ser preguiçoso. Mas se me derem a escolher, eu sou preguiçoso. Portanto, é como Mas se eu nem sequer é como posso. se tu te colocasses numa situação em que te obrigas a ti próprio a cumprir um caminho. Sim, mas eu nem... No meu ponto de vista eu nem sequer me obriguei. Isto já foi... Isto já tem de ser. Então significa que quando tu gastas tempo numa coisa, ou quando tu despendes tempo a fazer uma coisa, esse tempo já foi pensado para atingir um objetivo específico. Sim. Ou seja, não acordas de Ok, manhã e não vamos te sentas... fazer... vamos pôr aqui exemplos práticos. Força. Eu tenho competição este fim de semana... Agora não, que já acabei o curso. Mas pronto. Eu tenho competição este fim de semana, mas na próxima sexta-feira tenho exame. Ok, eu tenho uma quantidade enorme de matéria, os meus colegas têm, vamos supor que agora começava o tempo para estudar, Certo. eles têm 2 semanas para estudar, eu na verdade só vou ter 4 dias, porque até à competição eu vou passar, eu na quinta ou sexta-feira vou ter 1 ou 2 voos, vou perder tempo a ir para o aeroporto, vou ter de fazer os voos, vou ter depois de fazer a pesagem, vou ter de competir, vou passar o tempo todo. Ok. Só, ok. Então, primeiro, eu vou ter de encontrar tempo para estudar. A hora que eu estou dentro do avião, às 2 horas. Não há internet, não há nada, se calhar até é o tempo ideal, mas está muito barulho. Ok, descobri uma forma. Ponho uns fones, isolo-me do mundo, levo as coisas no tablet, levo as coisas num livrinho, levo as coisas do telemóvel. Se acabar a bateria do tablet, eu tenho o computador, tenho o livro. Ok, não interessa como, eu vou ter sempre forma de estudar. Então pronto, aquela horinha eu já vou ter de estudar, vou ser eficaz. Ou seja, como se fosse um puzzle, tu vais colocando pecinhas no teu tempo de forma a que ele renda o máximo possível em função dos teus objetivos. Ok. E funciona? O curso está feito. O curso está feito e medicina, que não é propriamente um curso O curso está fácil. feito e felizmente as coisas de taekwondo também têm corrido bem. Por isso, para mim, essa forma tem funcionado muito bem. Ao longo deste fim de semana acabámos a colocar-te à frente muitas tentações e muitas coisas boas, não é? Espera ver se a minha disciplina. É falhei em vários engraçado ver testes, como, sim. por um lado, tu usufruíste de tudo aquilo que foi Castro e tudo aquilo que foram os moinhos e a paz e o sossego, a gastronomia à vista, mas isso não implicou, pelo menos pareceu-me a mim, que cortasses completamente com aquilo que é a tua disciplina de alimentação. Não, porque não posso. Eu não podia. Voltamos ao mesmo, definiste um objetivo, para lá chegar tenho que fazer isto, ponto final. Sim, é assim, eu tive de reduzir as quantidades daquilo que fui comendo, por exemplo. Já fugi à dieta que faria normalmente se não tivesse vindo cá. Foi por uma boa causa. Mas fiz de uma forma controlada. E é assim, ok, a parte física é muito importante, mas a parte emocional também é muito importante. E também já fomos vendo, e como nutricionista também tenho essas partes, há alturas em que eu tenho simplesmente de cortar a dieta e de passar a comer outras coisas, porque senão... Uma das razões pelas quais eu tentei fazer 68 kg, pela qual eu mudei de categoria no ano passado... Desculpa interromper, mas para quem não está a ver, 68 kg, 58 Ok, kg, eu explica-me combato só um segundo. o taekwondo é um desporto de contacto e tal,
mas é dividido não só por idades, mas também por categorias de peso. Porque seria injusto tu combateres com alguém com 100 kg ou com 90 kg. Sim. Ok. Pronto. Eu podia ser mais rápido, mas cada vez que ele me batesse, desmontava-me todo. Ok. Basicamente seria isto. Então, para haver uma igualdade maior, está dividido em categorias de peso. E eu fiz o ciclo olímpico de 2016 nos menos 58 kg e já estava completamente farto de dietas e achava que o meu corpo já não conseguia lidar mais com as dietas. E então disse, não, se é para ir a Tóquio, eu tenho de ir em 68 e vou fazer tudo para ir em 68. Na verdade, já vimos que não fiz as coisas da melhor forma. Isso implicou voltar a estar casado. Sim, voltei Planeamento, dieta, treinos. Todas as prioridades voltaram a mudar. Voltamos ao mesmo, defines nova prioridade, defines novo caminho e atiras-te a isso. Sim. Ok. Já vimos que... Com essa simplicidade de quem diz, ok, vamos a isso. Tem de ser, não podemos complicar muitas coisas. Certo, faz todo sentido, mas então estavas a contar, ciclo olímpico 68 kg. 68 quilos, pronto. Tivemos de voltar a aprender muita coisa. Já vimos que não fizemos as coisas da melhor forma e agora acabei por voltar para os 58 quilos. Mas na verdade eu estava a combater em 68 com um peso mais baixo de quando eu tirava a dieta dos 58 quilos. Sim, porque vocês fazem uma ginástica engraçada entre pesagens e o próprio combate, perdem peso, ganham peso. Sim, é uma montanha russa que para uma pessoa normal não faz. A dieta que nós fazemos não faz sentido nenhuma para uma pessoa normal. Nós temos perdas de peso completamente irreais, nós enganamos a balança. É um jogo, faz parte. O primeiro combate que nós fazemos é contra a balança, basicamente. Uma dieta mal feita é meio caminho andado para chegar lá e estar mal no dia de combate. Ou estamos muito pesados, ou estamos muito lentos, ou estamos muito fracos. Uma série de coisas. Voltamos à história da equipa e das pessoas atrás de ti que te ajudam. Imagino que no princípio fosse tu a fazer todo esse trabalho. Sim, fomos aprendendo aos poucos, porque na verdade a minha primeira dieta, se é que lhe podemos chamar dieta, foi deixar de comer croissants e passar a comer pão. Ok. Mas na altura também tinha 16 anos. Certo. Mas sempre, até ter 19 anos eu nunca fiz dieta, nunca perdi peso. Porque nem eu nem o meu treinador acreditávamos que, assim, se eu estou numa fase de crescimento não faz sentido nenhum eu estar a perder peso. Tens essa montanha russa, entendo. Eu nesta altura tenho de aprender, tenho de ganhar experiência, não me faz sentido eu estar a perder peso para estar melhor fisicamente, para ganhar combates. Não, faz sentido é ir ao meu número de combates, aprender, estar saudável, porque na verdade, se eu estou a perder peso, eu até podia chegar a desenvolver-me e ter 70 kg ou 80 kg, e se eu andasse a fazer dietas, ia ter uma progressão muito menor. Muito menor, entendo. Por isso, até aos 19 anos, eu basicamente não fiz dietas. E depois as dietas foram sendo coisas muito progressivas, porque na altura eu tinha 58 kg, nem era preciso fazer dieta nenhuma. Depois eu até acordava com 58,5 kg, ou seja, na altura a dieta era no dia anterior não comer tanto para não acordar com peso a mais. Pronto. E é uma coisa progressiva que nós vamos aprendendo e não tivemos aprendizagem, como Portugal ainda é um país em que o taekwondo não está muito desenvolvido, ainda não temos esse conhecimento de que é fazer um ciclo olímpico em 58 e no ciclo olímpico estar pronto para chegar a 2020 em 68 kg. E então não sabemos fazer muito bem as coisas e acabamos por perceber que mais valia voltar para os 58 kg, que eu agora com a dieta que estou, as coisas estão a correr muito melhor, mudei de nutricionista, mudei de plano, e as coisas estão a correr muito melhor. Voltamos às pessoas certas atrás de nós, não é? Que... Isso é uma constante no teu discurso, de que se eu tiver a pessoa certa atrás de mim, eu nem me preocupo tanto e tenho melhores resultados. Esta questão da nutrição é uma delas, não é? E também a perseverança também é uma questão que é um dos princípios de taekwondo que eu adotei e é assim, não é só os resultados que não vão correndo sempre bem, não é só as pessoas que nós vamos encontrando que não vai correndo sempre bem, nós temos é de aprender que, ok, nós temos de tentar várias vezes, as coisas não saem sempre bem à primeira. 90% das vezes as coisas não saem bem à primeira. E o que é que faz continuar quando tu repetidamente tens coisas que não correm bem? Este gosto, neste caso estamos a falar de taekwondo, este gosto... O que é que dizes a ti próprio quando as coisas correm mal para te fazer continuar? Eu acho que nem me digo nada. Eu já escolhi o taekwondo. A minha vida é muito baseada, assim, eu descobri a parte das prioridades e eu guio-me sobre isso e eu descobri, assim, há pouco tempo eu fiz um curso com a Carla Rocha. Olha que vai ser uma das nossas convidadas no futuro, curiosamente. Pronto, ok. É sempre engraçado quando nos cruzamos. Voltamos às mesmas pessoas especiais que se vão cruzando à nossa frente, mas sim, continua, Eu desculpa. nunca tinha visto na vida e, no entanto, já temos várias pessoas que se têm Temos em cruzado comum, no nosso sim. caminho. Pronto. E ela basicamente fez-me desconstruir a minha vida para trás.
E se eu agora te falo das prioridades, se eu te falo da perseverança, da eficácia, da flexibilidade, foi aquilo que eu aprendi com ela sobre mim. E todos estes conhecimentos, até agora, eu não sabia que os tinha. Eu fui adquirindo e fui aprendendo e fui fazendo de uma forma intuitiva. Certo. Eu não digo nada a mim mesmo quando eu perco um combate. Eu não digo nada tipo, ok, Rui, agora tens de te levantar e continuar. Não. Mas também não ficas a dizer que pronto, não vales nada, desiste disto. Isso também não acontece. Não, eu olho para o combate e aprendo com os meus erros e vou usar isso no próximo combate. Certo. Vou ver onde é que eu errei, vou analisar as falhas e vou usar isso daqui para a frente. Ok, se calhar inconscientemente eu digo muita coisa, mas Claro. Entendo. conscientemente eu não tenho nenhum framework, não tenho nada. Ok. Por isso E resulta. resulta, e agora que vou aprendendo e vou falando com as pessoas certas e que elas me dizem, ok, então conta-me lá a tua história de vida. E eu vou contando eles, olha, tu aí estás a usar esta ferramenta que nós já estudamos e realmente é isso. Eu, olha que giro. Sim, aconteceu-nos no fim de semana, há um bocado estávamos a conversar sobre, digamos assim, a fórmula que tu usas ou aquilo que tu vais fazendo, e estavas-me a explicar. E parte daquilo que faço no coaching com os meus clientes passa por aqui, passa por perceber exatamente o que é que... Pronto, eu faço Como é essas que tu coisas, falas fui de uma forma... aprendendo, Sim, pronto, e resultam, não é? Vice-campeão mundial, campeão europeu... parece que sim. Qual é a próxima grande meta? A próxima grande meta? A curto prazo, a longo prazo? Há muitas metas. A curto prazo, a Copa dos Presidentes daqui a 2 semanas, onde eu tenho de dar os tais 58 Estás quilos, 58 quilos, certo? em que o ouro dá os 20 pontos, porque neste momento não são provavelmente as medalhas que me interessam, interessam os pontos para o ranking olímpico, para chegar a dezembro de 2019 e estar no top 6 do ranking olímpico e estar apurado para os jogos. Direto. Ok. Mas há muitas metas a longo prazo. Para já temos a curto e a longo prazo, temos a Copa dos Presidentes que vale 20 pontos, temos o Campeonato da Europa que vale 40. Antes disso há 3 semanas de estágio em que os objetivos é não levar muito na boca, aguentar, dormir bem, aprender. Depois temos 4 Grand Prix, temos um ano com muitas competições. E os Jogos Olímpicos são... Os Jogos Olímpicos estão no fundo deste caminho. São aquele monte lá no fundo do caminho. Mas depois desse vai haver outros montes, por Certo. isso, ok, são uma das paragens desse percurso que ainda não sei o que é que está para lá dos Jogos Olímpicos. É a mesma coisa que até 2016. Ok. O Rio tinha uma barreira, tinha uma cortina O ali. teu foco era só Rio. Estava focado para ali, é tipo uma câmara fotográfica em que estava focado até ali e para trás estava tudo desfocado, eu não sabia o que é que vinha aí. Se calhar vinha medicina, se calhar vinha taekwondo. Ok. E depois do Rio, eu parei, fui de férias e, ok, o que é que eu vou fazer da minha vida? Primeiro aproveitei um bocadinho das férias Sim, para, claro. para desligar, também para perceber o que é que eu precisava. E ok, depois surgiu o Benfica, ok, tenho condições para ir até Tóquio? Ok, então se calhar vamos para a medicina um bocadinho mais em pausa e vamos até Tóquio. 68 quilos, acabou-se as dietas, vamos lá. Depois eu vou perceber, ok, se calhar 68 quilos não, volta atrás. Voltas atrás, claro. O objetivo mantém-se, Tóquio, umas 58 quilos, voltaram as saladinhas, voltaram... voltou tudo isso, mas pronto, tem sido uma... É cacho laboreiro, é altos Em e que baixos, sentido? é No altos e sentido dos baixos, altos e baixos. é... Num dia está a chover, no outro dia está sol, num dia Está está... a nevar, claro. Estamos a correr para ir ver isto, estamos a ver lobos, estamos a ver... Ok. Se tivesse que dar às pessoas lá em casa uma fórmula de como é que isto tudo funciona, de como é que funciona para ti, consegues resumir o que é mais importante para ti em 2, 3 minutos? Estou a pensar nesta Primeiro coisa do passo- tempo, estou a pensar, mas... Primeiro passo acho que é Força. ser otimista. Acho que um sorriso na cara é meio caminho andado para tudo. Ok. Já há estudos de que se nós sempre podemos estar tristes, se nós começarmos a sorrir, se forçarmos um sorriso durante 5 A minutos, parte bioquímica muda toda, claro. pronto. Então eu acho que se eu no início me comecei por descrever como alguém que está sempre com um sorriso na cara, não é da parte forçada, sou mesmo uma pessoa que está sempre com um sorriso na cara, quer as coisas estejam bem ou mal, acabo sempre por ter um sorriso e de descobrir soluções em vez de descobrir problemas. Ok. Mas, resumindo, ter prioridades. Saber o que é que nós queremos, porque se nós sabemos o que é que nós queremos, é mais fácil lutar e é mais fácil privar-nos de certas coisas e tudo mais. Depois de ter prioridades, sermos eficazes naquilo que fazemos. Porque se nós formos eficazes, nós conseguimos que as coisas que nos custam muito não custem tanto.
No fundo era aquilo que tu dizias há um bocado da história do tempo, não é? Ou naquela altura dos recursos financeiros. Nós temos este dinheiro, temos estas coisas para fazer, como é que fazemos com que isto funcione a fundo? Ok. Algumas vezes as limitações vão ser económicas, outras vezes vão ser do tempo, outras vezes vão ser dos recursos humanos. Ok. Vai haver muitas limitações, mas se nós formos eficazes, nós conseguimos chegar aos nossos objetivos. Depois vamos ter de ser muito flexíveis, porque vai haver muitos altos e baixos, vai haver caminhos mais estreitos, caminhos mais alargados e nós vamos ter de nos adaptar a tudo isto. Estas 3 coisas acho que são base. Então, tu começas Depois por definir exatamente o que é que queres, a partir daí vais... Vou ser eficaz. Vou usar uma expressão minha, vais dar o litro para ser o mais eficaz possível, para otimizar ao máximo aquilo, e sempre que for necessário ajustas e és flexível de maneira a atingir aquilo que queres. E depois vamos bater muitas vezes com a cabeça na parede, então vamos ter de ser perseverantes. Ok. Vamos ter de continuar, independentemente daquilo que aconteça, nós vamos ter de dizer não. Nós vamos lá chegar, independentemente de tudo isto, Na minha vida nós também. vamos ter de lá chegar e vamos encontrar outros caminhos. E estas 4 coisas são, eu acho que, É só isto. só isto. Portanto, defines o que queres, dás o litro e para ser o mais eficaz possível. Quando for necessário, és o mais possível flexível, vamos dizer assim, para depois seres perseverante e conseguires atingir os objetivos por fazer estes 4 passos, só isto. E nunca esquecendo de sorriso na cara. E nunca esquecendo o sorriso na cara, exatamente. E essa mentalidade de que, ok, nós vamos arranjar soluções, não vamos arranjar problemas. Há muita gente que arranja problemas, nós arranjamos soluções. Arranjamos soluções. Rui, foi fantástico ter-te connosco. Muito obrigado pelo convite. Foi essa, mesmo um fim de semana espetacular. Nós aqui agradecemos e é sempre bom termos pessoas... Em nome da minha namorada também Em nome da tua agradeço. namorada agradeces, ok. Ela também agradece o sair de toda a minha vida louca e de poder acalmar um bocadinho e é um lugar Não espetacular. resisto a pôr aqui mais uma última colherada. As pessoas certas incluem também as pessoas que nos são muito próximas afetivamente. Sim. Há um bocado Porque- comentavas a tua namorada, os teus pais. Sim, porque quanto mais estivermos ligados a essas pessoas emocionalmente, também mais valor damos àquilo que elas dizem. E também é mais fácil. Também elas nos conhecem melhor e por isso também sabem muitas vezes o que dizer e o que deixar de dizer para nos ajudar a continuar. Então, recapitulando, tu defines o que queres, és eficaz no sentido de dar 100% para que aquilo aconteça, és flexível na medida do necessário para fazer com que tudo funcione, és perseverante como se não houvesse amanhã e depois por trás disto uma rede de suporte que é emocional e que tem a ver com as pessoas. E que se calhar são eles que me mantêm um sorriso na cara. É só isto. É só isto. Rui, quero-te agradecer o facto de teres vindo, foi fantástico ter-te connosco. Muito obrigado por isso. Obrigado eu, fico à espera do próximo convite. Espero do próximo convite. Se calhar podemos, eu posso fazer já o convite, por exemplo, daqui a um ano podemos vir cá e ver como é que as coisas mudaram. E Temos ver um o que fim é de que semana temos um fim de destes, semana destes. eu não me importo. Ficaste fã, já percebi. Isso não há de Não. Bom, quanto a nós, agradeço-vos a vossa companhia, se é que assim se pode dizer, desse lado do vosso computador. Não se esqueçam de seguir as conversas no Moinhos. Sim, basicamente aquilo que fazemos é um último rap. Os Moinhos do Poço Verde são assim uma coisa que eu não Não recomendo. vou-me calar. E tu continua, força. Não, à vontade. Mas eu recomendo, sinceramente, eu juro que não me estão a pagar para dizer isto. É verdade, Mas eu verdade. recomendo, a sério. Encontramos da próxima vez, entretanto, sigam a carreira do Rui através das redes sociais, podem encontrá-las no vosso ecrã neste momento, sigam-nos a nós, os moinhos, as conversas, encontramos na próxima oportunidade. Muito Mais obrigado, até à importante seguir o próxima. Rui do que seguir os Moinhos. Mais importante seguir os moinhos que seguir o Rui. Vamos estar nesta coisa, Ou os dois. ou os dois, ok. Até à próxima, muito obrigado.